Graças à paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão, os cristãos remanescentes, os cristãos verdadeiros, eles têm inimigos? Eu tenho inimigos? É o tema de hoje, né? E claro que eu tenho inimigos. Os cristãos remanescentes verdadeiros têm inimigos, né? Nós temos inimigos assim do nada. Mas nós vamos entrar nesse assunto aqui. Porque a pastora da Assembleia, essa que você está vendo aí na tela, né? Então ela falou nos seus vídeos que ela não tem inimigos aqui no YouTube, na plataforma. Ela não tem inimigo. Aí nós temos também o capelão da falsa fé, esse aí que você está vendo na tela, que também fala que não tem inimigos, não tem inimigo. Também nós temos o capelão, esse aí que você está vendo aí na tela, o falso evangelista, ele também diz que não tem inimigo, que o inimigo dele é o diabo. E ele não tem inimigo, é só o diabo. Então a gente vai entrar, irmãos, nesse assunto completo. Por que é que essas pessoas, elas estão falando que não tem inimigo? Por que elas estão falando isso? Então vamos entrar nesse assunto aqui. Bom, primeiramente eu quero falar para os irmãos remanescentes e a todos que o nosso maior inimigo, que é o maior inimigo de Deus, é o diabo, é Satanás, ok? Satanás, o diabo, é o adversário de Deus, o maior inimigo que vai ser destruído, né? É o diabo, é Satanás, que é o nosso primeiro inimigo. Então nós temos inimigos também aqui na Terra, seres humanos, ok? Agora, chegue para cá vocês que falaram que não tem inimigo. Mas que audácia é essa de vocês falarem que não tem inimigo? Bom, se vocês não têm inimigo, como a titular da pastora da Assembleia, o capelão, os dois capelão aí, não tem inimigo, por quê? Porque quer agradar a todo mundo, né? E se você agrada a todo mundo, você não vai ter inimigo, Mas só que essas pessoas não estão percebendo o erro gravíssimo em dizer que não tem inimigo aqui no YouTube, seja em qualquer canto. Bom, vamos lá para o texto bíblico. E eu já quero dizer para a titular da pastora da Assembleia e os dois capelão que os apóstolos tiveram inimigos, seres humanos. Jesus teve inimigos, seres humanos. O maior inimigo de Jesus e o nosso também, primeiramente, é Satanás, o maior inimigo, tá certo? Bom, vamos para a Bíblia aqui. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos, tá? Abra suas Bíblias aí em Salmos 11, ou Salmo 17, ok? Salmos 17 diz assim, ó: Ouve, Senhor, a causa justa, atende a meu clamor, dá ouvido à minha oração, que procede dos lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem e com equidade. Sonda meu coração de noite de visita, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontra em mim. A minha boca não transgride quanto às ações dos homens. Deixa eu ver aqui rapidinho, viu? Rapidinho. Acabei ratando, rapaz. Espera aí. Salmo 17. Acabei ratando versículos, irmãos. Eu acabei ratando o versículo aqui, onde fala dos inimigos. Bom, mas esse texto
todo mundo já conhece, certo? Vamos lá. Eu acabei ratando o versículo, mas todo mundo já conhece esse texto. Bom, Davi estava pedindo para Deus socorrer dos seus inimigos. Davi estava cercado de vários inimigos, que eram os homens, ok? Os filisteus, ok? Pois é. Davi disse que o seu melhor amigo abandonou, se tornou inimigo de Davi. Compreende? O maior amigo de Davi se tornou inimigo de Davi. Então Davi tinha inimigos, seres humanos. Irmão, essas pessoas estão perdendo o juízo, né? Estão perdendo o juízo. Ok? Então você vai encontrar vários textos, Davi falando dos seus inimigos e Deus falando que ele vai eliminar os inimigos de Davi. Eram os filisteus, os amorreus e assim vai. Compreende? Bom, vamos aqui para Mateus. Vamos aqui para Mateus 5. Olha só. Porque essas pessoas, meus amados irmãos, porque essas pessoas, elas não lêem a Bíblia Sagrada. É acostumada em viver em mandamentos e ensinos de homem. Então, quando uma pessoa ela fala que não tem inimigo, é porque ela aprendeu assim dos pregadores, do seu pastor na igreja. É ensinos de homem. Isso aí é ensino de homem. Porque a Bíblia não nos ensina que nós não temos inimigo. A Bíblia não nos ensina isso, tá bom? Vamos lá. Veja aonde esse povo vai cair no grande erro. Vamos lá. Olha só aqui. Ó. Mateus 5, 43. 43 diz assim, ó. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu quero dizer para os irmãos, preste atenção, eu quero dizer aos irmãos que esta lei de odiar o inimigo, ela se encontra no Velho Testamento. Então Deus, ele deu esse mandamento, essa lei, dizendo para o povo de Israel odiar os seus inimigos ao redor, ok? Só que isso foi abolido lá no Velho Testamento. O próprio Deus, ele aboliu. Ninguém mais podia odiar os seus inimigos, mas não. Certo? Eu vou mostrar para você depois, tá bom? Eu vou mostrar para você depois. O próprio Deus disse para o povo de Israel amar os seus inimigos lá no Velho Testamento, tá certo? Depois eu vou mostrar para você, ok? Vamos lá. Olha só aqui, ó. Aí Jesus ele fala, eu, porém, vos digo, não resista ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que te demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar um milhar, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Vamos para o versículo, eu acabei errando aqui, né? Acabei pulando, foi para outro versículo. É o 43, né? O 43. Ouviste que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês compreendem, meu irmão? Vocês compreendem? Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos. Tem o S, os vossos inimigos. Pois é. Compreende? O próprio Jesus amou os seus inimigos.
Até na hora da sua morte na cruz, Jesus amou os seus inimigos, dizendo: Pai, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Mas quem perdoa é o próprio Deus. Apenas Jesus falou: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Então quem decide é Deus ter compaixão de quem Ele quer para poder se converter. Compreende? Então nós temos inimigos sim. Ok? Bom, os primeiros inimigos assim que a gente já conhece, os primeiros inimigos que a gente já conhece aqui no YouTube, na plataforma, os primeiros são os ateus. Os ateus. Fora os outros nossos inimigos. Já nós vamos entrar nesse assunto aí, ok? Vamos lá. Vamos aqui, irmão, agora para... Nós vamos aqui agora para Romanos. Vamos para Romanos 12, 20, tá? Romanos 12, 20. Romanos 12, 20 diz assim, ó, pelo contrário, veja bem, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vocês compreendem, irmão? Pois é. Então, se o nosso inimigo, ele tiver com fome, você sabe que o seu inimigo ele não tem nada para comer, ganhe o mal com o bem. Vá até ele. É aquele inimigo, aquela pessoa que se tornou seu inimigo. Aquela pessoa que se tornou seu inimigo. Do nada, porque teve inveja, alguma coisa, se tornou seu inimigo. Aí você sabe que essa pessoa não tem nada para comer. Vá até o seu inimigo e dê de comer. Ganhe o mal com o bem. Certo? Então, nós temos inimigos sim. Nós arrumamos inimigo do nada. Por questão de inveja que tem da gente, inveja. E já vou explicar melhor para vocês, tá bom? Vamos agora partir aqui. Vamos aqui continuar esse texto aqui que eu quero falar para vocês. Ó. Vamos começar aqui no versículo 12, tá? Romanos 12, versículo 12, que diz assim, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Então, que os irmãos, sejam pacientes na tribulação. Passar a tribulação, amados irmãos, tipo passar fome, perseguição, afronta, perseguição, tribulações. É exatamente alguém que está lhe perseguindo, lhe perturbando o tempo todo, sempre lhe persegue o tempo todo. São tribulação também. O apóstolo Paulo passava esses tipos de tribulações. Perseguição dos seus inimigos, passava fome, não tinha roupas para vestir, às vezes, passava dificuldade, tribulações, princípios da dor. Certo? Então, como vocês estão vendo aqui, então os irmãos tenham paciência, Passar tribulação não é brincadeira. Passar fome, às vezes não ter o que comer, não é brincadeira não, irmão. Então Deus, Ele prova os seus, certo? É através das tribulações, é no momento em que você está firme, tendo confiança que Deus vai lhe socorrer. Então a nossa força, ela está na tribulação. Então você tem que ter paciência, porque tem muitas pessoas que ela cai na tribulação. A tribulação vem, ela não aguenta e acaba se desmoronando e acaba partindo para o mundo porque não aguentou a tribulação. Pessoas abandonam a fé por causa das tribulações, seja ela perseguição, seja ela
fome, seja o que for. Muitas pessoas caem, abandonam a fé, certo? Então sejam firmes na tribulação, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui para o versículo 13. Compartilhai, veja bem, tá? Compartilhai as necessidades dos santos. Participai da hospitalidade. Bom, esse texto aqui é muito bom para aquelas pessoas que reclamam, daquelas pessoas, missionárias, pastores que compartilham, que publica a necessidade dos pobres, né? A necessidade dos santos, dos pobres também que tem aí fora. Eles compartilham, pedindo, né, ajuda à comunidade para ajudar os necessitados. Então, eles estão compartilhando a necessidade dos santos e dos pobres também, que aí fora, os mendigos e tal, ok? Só que claro, irmão, que tem muita gente que se aproveita, muita gente chamada Judas, que se aproveitam pedindo caridade para se aproveitar, para comprar apartamento, né, com ajudas que as multidões da comunidade dá, eles se aproveitam para comprar casa e assim vai. Então, por causa desses homens gananciosos e enganadores, os pobres, os necessitados acabam sofrendo por causa desses pastores missionárias, né, que mentem para as pessoas. Né? Hoje está difícil de ajudar os pobres, as pessoas. Né? Hoje está difícil aí. Eu já vi um pobre pedindo e a pessoa não dá, sabe, irmão? Por causa, às vezes, dessas pessoas que pedem caridade com o intuito apenas de ganância. Tem gente que comprou foi apartamento. Uma missionária aí, que eu esqueci o nome dela. Comprou foi um apartamento nessa gracinha de pedir para ajudar os necessitados. Você entende, irmão? Tá triste, né? E por causa dos necessitados, desses homens e missionários mentirosos, os necessitados e que passam fome acabam sofrendo. Muitas pessoas não querem mais ajudar aos pobres, né, os necessitados, por causa de alguns que mentem aqui na plataforma. Eu me lembrei o nome dela, é a Dani, né? A Dani. Comprou um apartamento nessa gracinha de estar pedindo para ajudar os pobres da África, o pobre, certo? Isso eu vi no vídeo faz tempo. Então, ok? Vamos lá acompanhar aqui. É chamada Querida Dani, né? Querida Dani. Todo mundo conhece ali, todo mundo conhece. Tem gente, irmão, comprando apartamento, carros, se bancando apenas em pedir caridade para ajudar os pobres. Exatamente, entendeu, irmão? Eu já vi gente pedindo feira para ajudar os pobres e os seus depósitos estão cheios de feira, né? Os vídeos aí mostrando esses homens enganando as pessoas. Né? Vamos lá. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoe. Então, irmãos, né? É proibido por Deus. É proibido pela Bíblia Sagrada nós amaldiçoar os inimigos. Nós não podemos amaldiçoar ninguém. Então esse capelão Francisco Evangelista, que fala, o Espírito Santo fala na minha boca, né? E tudo dele era que o Espírito Santo falava na boca dele e que Deus revelou. E ele foi para o monte amaldiçoar as pessoas aqui no YouTube. Aí eu pergunto, esse homem é de Deus para poder mentir e ainda usar o nome do Espírito Santo, usar o nome de Deus para mentir, amado irmão, e ficar amaldiçoando as pessoas? Esse homem, o falso Francisco Evangelista, vem mentindo desde o princípio.
O que Deus colocar na minha boca, eu falo. O Espírito Santo fala através da minha boca, pelo amor de Deus. Né? Desde o começo ele já começou a mentir. Ok? Quem tem o Espírito Santo jamais pode amaldiçoar ninguém. Ok? O Francisco Evangelista, o falso Francisco Evangelista, ele defende a falsa profetisa Nadir, aquela mentirosa que só vive mentindo, indo para o inferno 24 horas, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, amado irmão. Aquela falsa profetisa Nadir, misericórdia. É cada terror que ela conta do inferno, que diz, irmão, pelo amor de Deus. Então, Francisco Evangelista é um cego, corrompido da verdade, que defende essa falsa profetisa. E ele vive imitando a Nadir, né? O falso Francisco Evangelista, ele quer imitar a Nadir a todo tempo. Mas não está dando certo, não está dando certo, né? Quanto mais ele tenta imitar a falsa profetisa Nadir, mais mentiroso ele fica, né? É só revelação agora. Toda hora tendo revelação, visão, pelo amor. Oh, que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia do Francisco Evangelista, né? Vamos lá, irmão. Vamos continuar aqui o texto. Ó. O versículo 15, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, contenderam com os que é humilde. Não seja sábios aos vossos próprios olhos. Então vamos aqui, irmão, meditar nisso aqui. Não seja sábios aos seus próprios olhos. Então aqui já dá um exemplo, o que é sábio aos seus próprios olhos. Certo? Vamos lá. Então, aquela pessoa que gosta de contender, pessoa que gosta de causar contenda, brigar, contender, falar mal de uma pessoa humilde que é de Deus. Essa mesma pessoa que fala de Jesus, que prega o Evangelho, mas essa mesma pessoa, ela está falando mal, ela está contendendo com o humilde que é de Deus. Então essa pessoa está sendo sábio aos seus próprios olhos, certo? Vamos lá. Então, aqueles que pregam sobre a lei, aqueles que pregam e não vivem o que prega, esses estão sendo sábios aos seus próprios olhos, certo? É um mentiroso. Vamos lá, irmãos, aqui, ó. Né? O versículo 17. O versículo 17. Não tornem a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ok, amado irmão? Não vingueis a vós mesmos. E o que isso quer dizer? Que a pessoa, quando fala mal de você, aí você levanta a ira. Você levanta a ira e quer retribuir o mal com o mal. Quer retribuir o mal com o mal. Aí você está se vingando a si mesmo. Você quer fazer vingança por conta própria. Então você está agindo o mal com o mal. Compreende? Exatamente. Tá? Então a pessoa se ira, daí fala mal com mal. São aquelas pessoas, né? Que quando o outro repreende lá, falando a verdade, aí a outra pessoa do canal parte pro mal. Aí te calunia, aí bota apelido em você, aí xinga você, esculhamba, debocha, chocarrice de você. Então, essas pessoas aí não é cristão,
nem aqui, nem na China. Não serve a Cristo nem aqui, nem na China. Essas pessoas que botam apelido, faz chocarrice, xinga nome, lhe chama de vagabundo, não sei de quê. Essas pessoas estão agindo o mal com o mal, certo? Injúria com injúria, tá bom? Então, obedeça o mandamento do Senhor, obedeça o mandamento do Senhor. Tenha paz com todos, não haja o mal com o mal. Então, quando a Bíblia diz, amados irmãos, quando a Bíblia diz, tenha paz com todos, tenha paz com seus inimigos. É nessa parte que eu falo, não haja o mal com o mal. Se o inimigo te acusa, se te calunia, se faz chocarrice contra você, ganhe o mal com o bem, pratique sempre o bem. Nunca canse de fazer o bem, tá? Então, manter a paz com todo é dessa forma. Você sempre tratar bem a todos os homens, seja eles os inimigos ou não. Compreende? Não xingue ninguém, não insulte ninguém. Isso é manter a paz, certo? Não vá se confundir que manter a paz com todos é você fazer aliança, você se ajuntar aos idólatras como irmão em Cristo Jesus. Não é você se ajuntar com a seita, não é você se ajuntar com a seita e somos irmãos em Cristo Jesus. Não, não. Manter a paz com todos não é dessa forma não, certo? Porque a treva, a luz não se une com as trevas não. Então, tenha cuidado com essa coisa de manter a paz com todos, porque o que eu estou vendo é povo de Deus fazendo aliança, paz, com o povo que não é de Deus. Estão juntos e misturados. Pelo amor, sacode, irmão, em nome de Jesus, tá? Então, mantenha a paz com todos. Respeite, né? Os católicos, os espíritas. Então, respeitar é dessa forma. É você tratar bem. Agora, em questão de falar a verdade de Deus, você tem que falar a verdade para os espíritas, para os católicos, pregar o evangelho verdadeiro para essas religiões que não conhecem realmente a verdade, a salvação que vem da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá. Então vem aqui, ó. O versículo 18, né? Se possível, o versículo 19. Não vou, deixa eu ver, já li. O versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, aqui eu já li, né? Eu já li. Então os irmãos já viram que nós temos inimigo. Nós temos inimigo, ok? Vamos agora, irmão, para segundo... eu já li Romanos, já. Vamos para 2 Timóteo 4. Vamos aqui para 2 Timóteo. Aqui, ó, 2 Timóteo 4:4, tá? Ou 2 Timóteo 4:14. Diz assim, ó. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele. Ok, meu irmão? Então, o inimigo de Paulo, esse aqui, Alexandre, né? O inimigo de Paulo, que causava mal a Paulo. Vocês estão entendendo? Os apóstolos tiveram inimigo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: nós que seguimos a Cristo, compreenda, nós que seguimos a Cristo, seguimos o Evangelho, a verdade de Deus, nós sempre vamos ter inimigo contra nós. A terra está cheia de tanta gente odiando os cristãos. Esses são os inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, porque nós somos cristãos, que seguem Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada.
Então, nós temos inimigo, ok? Então, Deus vai pôr todos os nossos inimigos no lago de fogo. Agora, vamos partir para a parte dessas pessoas que diz que não tem inimigo. Por que essas pessoas falam isso? Porque não querem ser perseguidos por causa do Evangelho? Essas pessoas não querem ser perseguidas por causa de Cristo, é isso? Para dizer que não tem inimigo nenhum? Só pode ser. Sabe por quê, irmão? Muitas pessoas, no tempo de Jesus, eles faziam a circuncisão para não ser perseguido por causa de Jesus. Então, eles se tornavam judeus. Essas pessoas se tornavam judeus também, os gentios, né? Faziam a circuncisão para se juntar aos judeus, para não ser perseguido por causa do amor, do Evangelho de Jesus. E hoje é dessa forma. Quando você vê alguém dizer, eu não tenho inimigo nenhum, então essa pessoa ela quer agradar a todo mundo, Bom, se essa pessoa ela não tem inimigo nenhum, essa pessoa não demonstra que é uma pessoa realmente que segue a Jesus. Porque Jesus fala para os próprios seus discípulos apóstolos, vós serás odiado por todos, odiado pelos inimigos. Então, os verdadeiros cristãos remanescentes, eles serão perseguidos, terão inimigos sempre aqui na terra. Deus escolheu o povo de Israel e os que estavam aos seus redores, os gentios, samaritanos, os já morreu, né? Os heteus, os gigancês, aquelas populações, os pagãos, as pessoas que estavam ao redor do povo de Israel, eram inimigos de Israel. Vocês compreendem? Quem eram os inimigos de Israel? Eram os amorreus, os jebuseus, né? Os samaritanos que adoravam imagem no monte. Tudo isso está lá no Velho Testamento. Vocês compreendem? Que história é essa que ninguém tem inimigo? Bom, eu já falei para os irmãos que o nosso maior inimigo, o maior inimigo de Deus é Satanás. O primeiro inimigo, o maior, é Satanás. E segundo é os inimigos que nós temos aqui na Terra, os seres humanos. A maioria das pessoas, não só a gente cristão, tem inimigos, mas as pessoas normais, os gentios, aí também tem inimigo. Pessoas fazem inimigos aí, às vezes inimigos do nada, por causa de inveja e isso aqui, brigas, a causa tendo inimigo. Então, essas pessoas, irmão, precisam buscar a Bíblia Sagrada. Vós errais por não conhecer as Escrituras, por ficar só ouvindo pregadores de internet que não pregam realmente a verdade, por ficar ouvindo seus pastores dentro da igreja, da Assembleia. Nós não temos inimigos, cococó. Então quer dizer que já está começando, já começou. O ecumenismo já começou. Quando você vê, irmão, pessoas dizendo, eu não tenho inimigos, porque já estão juntos e misturados, se misturando com todos os povos, toda a religião. E os inimigos de Jesus, dos apóstolos, era a própria religião. A seita eram os próprios judeus e os pecadores. Os pecadores que perseguiram Jesus. Está na Bíblia, hein? Está na Bíblia. Os pecadores, os judeus que perseguiram Jesus. Perseguiram os apóstolos. Os próprios judeus perseguiram os cristãos, os apóstolos. Pois é. Então muitos estão se tornando irmãos com essa coisa de judaísmo dentro da igreja, veja bem, dentro da igreja, com judaísmo. É foto de leão, é de estrela de Israel, bandeira de Israel, é isso, aquilo. Por quê? Porque não quer ser perseguido por causa do amor de Jesus, do Evangelho. Pegue a visão. Muitas igrejas que estão trazendo judaísmo
tá certo? Simbolismo, figuras, imagens de coisas de judaísmo dentro das igrejas, para não serem perseguidos por causa dos judeus, porque foram os judeus que perseguiu os cristãos, junto com as autoridades da terra e os pecadores. Vocês compreendem? Então, pegue atenção. As igrejas estão se unindo a esses falsos judeus que não acreditam em Jesus. Aqueles judeus que carregam a bandeira da estrela pertencem a esses falsos judeus. Pois é verdade. Ok? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e se desperte com essas tituladas pastoras da Assembleia, né? Que prega, ensina engano para vocês. Ensina engano para vocês. É porque não quer ser perseguida. É porque eles ou elas não querem ser perseguidos. Aí por isso que fala que não tem inimigo nenhum, né? Não tem inimigo nenhum. Então quer agradar a todo mundo. Então, ok? Então, irmão, Deus abençoe a todos e até mais.